Vanessa Daniele, conhecida nos filmes pornôs como Bárbara Costa, trabalhou durante 6 anos como atriz pornô. Nesse período, ela venceu 3 vezes o prêmio Sexy Hot. Filha de doméstica, ela contou que sofreu abusos e estupros durante a adolescência. Há 4 anos, conseguiu se desvencilhar dessa vida. Casou, se formou em marketing, virou youtuber e gamer e agora se prepara para lançar um livro sobre sua experiência na indústria pornô. Ela fala que deixou muitas marcas nela. Isso tudo era o plano A, porque o plano B, no caso, não era nada disso. Era o suicídio. Para você contar um pouco como foi a sua experiência na indústria pornô e que marcas que ela deixou em você, né? Muitas. Na verdade, eu comecei em 2010. Eu tenho 32 agora, 10 anos atrás, eu tinha mais ou menos 22 anos. Inconsequente, não sabia o que eu estava fazendo. No meu caso, teve uma história de abusos, o abuso que eu sofri primeiro aos 5 anos de idade, ou a minha virgindade que eu perdi no estupro aos meus 15, aí veio o parente para se aproveitar da situação, aí ele não sabia o que fazer comigo, e aí ele meio que manipulou a minha mente para que eu acreditasse que eu não tivesse outras oportunidades na vida, no sentido de crescer sozinha, ser uma pessoa autossuficiente, independente, que eu sempre, ele nunca me deu algum tipo de esperança nesse sentido. Quando eu trabalhava na indústria, que eu descobri que a indústria pornográfica tinha uma mídia, porque fazia, né, para se vender, faz aquela glamorização, aquela coisa para se vender, e eu estava trabalhando na mídia, eu tinha que aprender como funcionava a mídia, matérias e tudo mais. E eu já entrei no pornô quando o pornô já tinha falido. Eu peguei, por exemplo, fases VHS, que foram fases da Gretchen, Rita Cadillac, Alexandre Frota, Marcelo Imperator, que são uma galera das antigas, Vivi Fernandes, Mônica Matos. Eu peguei a fase em que o pornô teve que se adaptar à internet. E foi bem ruim, porque eu também não tinha noção disso. Então, saber disso depois foi pior para mim. Mas naquela época você acha que era melhor? Na época da Gretchen, quando era VHS, quando era filme pornô, não era vídeo? Inclusive, quando eu entrei, assim, eu até achava que ia ser assim. Porque quando antes, assim, eu havia visto pornô, porque eu tive um ex-namorado que gostava e ele me obrigava a assistir porque ele queria que eu fosse igual às meninas, que fizesse igual. E aí eu assistia e aí eu achava que era coisa de, assim, de cinema, que era uma glamour, eu via a glamorização, a fantasia, na minha cabeça foi criada essa fantasia, até eu entrar e ver que não era nada daquilo que estava mesmo no vídeo. Eu li também alguns artigos falando que os produtores, né, e essas, enfim, essas empresas que são as produtoras ganham muito mais do que as atrizes. Assim, Sim, no caso assim, é o que acontece. Eu não sei, eu ainda estou estudando esse ponto de vista no viés de hoje. Por quê? Porque existe o Xvideo. O Xvideo é o site mais acessado do mundo. E o que acontece? O YouTube. Se você é uma YouTuber e você posta vídeos no seu YouTube, você é uma criadora de conteúdo, ou uma influenciadora, ou uma YouTuber que tem uma conta e posta vídeo, você tem o seu AdSense, que é uma forma o quê? De você monetizar os seus vídeos e a cada visualização, clique, você ganha. O Xvideos trabalha da mesma forma. Então, o produtor
que, como não existe mais VHS, o produtor ele cria um canal no Xvideos, ele upa os vídeos que ele gravou com as atrizes, e aí ele ganha dessa mesma forma, monetizando. E esse lucro que ele ganha não está especificado em contratos que foram assinados quando o vídeo foi gravado. Por quê? Porque nem os produtores ainda tinham conhecimento de que podiam fazer isso naquela época. Poucas pessoas tinham esse. Acho que só os gringos estavam começando a entrar nisso. E então, agora que a gente tem noção, tanto é que tem atrizes que de agora que relataram que fazem os próprios vídeos e upam no Xvideo para poder lucrar, para monetizar. Você disse que teve uma amiga que te apresentou. Como é que você entrou nesse mundo, assim, nisso? A gente chama de amiga, né? Foi uma colega, foi uma menina que eu conheci na noite, e ela falou: eu gravo fetiches, eu gravo pornô, e dá para tirar uma grana, porque nem sempre na noite, não é, a noite é um inferno, nem sempre a noite não é um lugar fácil, sabe? A noite é um inferno, é um inferno. Imagina como se fosse o chão e quando você pisa, os seus pés estão sangrando, mas não é seu sangue, é o sangue de outras pessoas. Você tem que desviar de facadas, você vai trabalhar na noite, você não sabe se você vai voltar vivo para casa. Marcou, eu fui. Foi eu achando que era aquela coisa, glamorização, e não foi um sítio. Aí ele com umas meninas que eu vi que também eram de boates, que eram meio doidas, assim, doidas no sentido assim, que elas estavam bebendo, usando drogas, e só eu ali, esperando a glamorização acontecer. E aí, quando eu vi, era só o cara com uma câmera na mão e tipo, a cena é 20 minutos, 30 minutos, posição YXZ, acabou. Eles faziam um esquema de pacote. Então, à noite você não tem um valor fixo que você tira. Você não tem um valor assim, eu toda noite que eu for trabalhar vou tirar R$1.000. Tem meninas que tem menina que vai o mês inteiro, não tira nada. Tem menina que trabalha, fica 3 meses indo na noite, não trabalha e não faz um programa. E tem meninas que vai e trabalha uma semana, tira 1.000, 2.000, ou sei lá, 200, 300. É imprevisível. Então ali tinha a opção de você, ele fala, você grava 5 ceninhas, nem é chamado de filme, é cenas. 5 ceninhas, 3, 5, 6, sei lá, a quantidade, 20 minutos, aí você vai ganhar o valor X, e aí você assina o contrato. Passei por problemas de depressão, tentativas de suicídio e coisas horríveis. E é por esse motivo que eu tento conscientizar. Na parte do dinheiro que a gente estava falando, tem gente que tem o mito que a atriz pornô é rica. Isso é mentira. Assim, mentira a mais deslavada que existe. O valor que a atriz ganha, mesmo que seja pacote fechado, se dividir e rotular o valor cena por cena, é o mesmo que o valor de um programa. Não diferencia. Sei lá, vamos pôr 250, 300, meia hora. Também tem aquela coisa de fetiche, tem aquela coisa de lesbo, aí tem diretor que já né, vamos aproveitar esse dia para fazer lesbo, fetiche, hétero, e aí eu já tenho acervo para poder postar e tudo mais, aí ele já aproveita tudo, aí foto, ensaio, ele é como se fosse uma diária, é como se aquele valor cheio que ele paga fosse uma diária. Então, hoje você é minha. Hoje hoje eu vou te alugar para gravar cenas. Hoje eu vou te alugar para fazer foto. Hoje você é minha para a gente poder
produzir o conteúdo. E aí, no final, assina contrato, recebe dinheiro e saem todas cansadas e... tipo, pelo menos é o que eu lembro. Saía sempre cansada, destruída, acabada e pensando, ai, quando é que isso vai acabar? Ai, quando eu morrer. Ai, não vejo a hora de morrer. E era muito assim, tinha mês que tinha mês que não tinha. Às vezes eu ficava 6 meses sem gravar. Só que por que eu optei quando apareceu a oportunidade? Porque na noite estava difícil de conseguir. Então aquele era um dinheiro certo. Então a opção sempre foi o dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro. Por exemplo, a Nau teve uma produtora que ela me contratou, aí ela falou assim: então a gente vai ter 2 cenas. Uma é hétero comum, e a outra vai ser hétero comum com anal. Eu falei, mas eu não posso fazer anal. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema de hemorroida interna e descobri da pior maneira possível, parando no hospital. Isso está no meu livro, que vai ser lançado. E aí eu expliquei pro cara, e aí ele falou, mas não tem tipo assim, sabe, não é isso que hoje me choca isso, mas antigamente eu não pensava nesse viés. O cara vira e fala assim, mas não tem como você dar um jeitinho? Tipo assim, se tem como você se sacrificar, não tem como você, sei lá, tipo, sangra aí um pouquinho, vai. Tipo, você só vai ali pro hospital, você só tá se estragando, se arrebentando aí. Não tem como você fazer o esforço. Tem diferença entre gravar com homem e com mulher? Vou dar a minha opinião sincera de quem é bissexual. Eu, 1000 vezes, eu sou da comunidade, eu sou da causa, então eu preferia 1000 vezes gravar lésbico, e se eu pudesse ter escolhido, assim, se eu tivesse uma orientação até melhor nesse sentido, eu não teria gravado hétero, em nenhum momento, eu teria recusado. Qualquer hétero. Só que eu gravei hétero. E tem diferença, sim, porque a cena com hétero ela é muito mais focada no prazer do homem, porque é o homem gravando para homem, que é o manual de como homens devem ensinar mulheres, de como elas devem servi-los, né? Então é meio que a mulher vai assistir o pornô e ela vai ver tipo como se fosse um manual de como ela deve servir ele. E o homem assiste aquilo, né, naquele viés, né, para ele. Às vezes você sentia ou não sentia prazer quando fazia cena tipo hétero assim? Não. É mais uma performance, né? Não é nem sempre. Não sente, não sente. É para isso que serve o KY. Como é que vai ter o prazer se na hora que a menina tá gravando, ela nem tá à vontade na cama fazendo a cena. Ela tá tendo que gravar no ângulo da câmera, porque durante a cena, o produtor que tá com a câmera, ele fala assim, olha, você tem que fazer assim, ó, a bumbum para cima, mas o seu rosto tem que aparecer. Tipo, caraca, imagina assim, a bunda e o rosto. Mas ao mesmo tempo, você não pode fazer cara de dor. Ah, mas ao mesmo tempo você não pode sorrir, você tem que fazer cara de prazer. Tipo, então, onde está o foco no prazer nisso? Um pornô que você fez que você se arrepende? Teve alguma coisa que você achou estranha que o produtor falou pra fazer? E teve várias, né? Eu já falei em um dos vídeos que eu te mandei, que foi do cara que eu falei para ele não me dar o tapa na cara e ele deu, e eu chorei e tudo mais. E essa vem até a questão do respeito, né? Aí a cena atrapalhou a cena na época, e a culpa é de quem, né?
não do cara que deu o tapa, que eu avisei que não era para dar o tapa. A culpa é da vítima, né? Ou seja, da mulher. Mas eu lembro de uma cena que nem era envolvendo o sexo, era uma cena de fetiche. E cena de fetiche são as cenas mais que mais as meninas topam de fazer. Por quê? Porque as cenas não envolvem sexo. São cenas que você nem precisa tirar roupa. Mas causa traumas incríveis nessa vida. Eu tenho traumas, olha, que eu tô tratando, é difícil. É coisa pesada. É dominação e submissão. Só que eu nunca quis fazer como escrava, que é ser a submissa, né? Porque eu não iria aguentar, eu iria cair no choro, eu iria querer me matar na mesma hora. Então eu caía pro lado da submissa, mas ainda eu sempre fui uma péssima submissa, porque eu tenho empatia, eu tenho dó. Eu nunca fui ruim, então os produtores falavam, pô, você precisa ser cruel, e eu não consigo. Você precisa xingar, não consigo. Então, teve um cara que ele me contratou para fazer uma cena, é uma cena de pum, e era uma das cenas, né, de pum. Essa cena de pum é um fetiche que o cara tem, de que mulheres soltem pum na cara dele. É um fetiche. É estranho, é esquisito, tá, né? Para fazer essa cena, porque você não solta pum assim, né? Ai, agora deu vontade, assim, tipo assim, você não controla seus puns. Então tem uma técnica. Sabe aquela ducha rosa? Chuca, né? Tipo chuca. Isso. A gente normalmente usa com água, né, para fazer uma limpeza, mas para fazer cena de pum é com ar, ou seja, ela sem nada. Então, passa o gel, põe, aperta, entra o ar, e aí segura, e na hora da cena, solta. O problema é que na hora da cena, começou a acumular gases. Eu comecei a ficar barriguda. E eu não estava conseguindo soltar os gases. Por mais que eu fizesse esforço, por mais que eu tomasse água, por mais que eu apertasse a barriga, por mais que eu fizesse, corresse, assim, tipo, fizesse o exercício, alguma coisa, o ar não queria sair. E esse produtor, ele quase me bateu. Ele ficou muito bravo, muito bravo. Ele gritou comigo, ele fez um escarcéu, parecia, eu achei que ele ia me agredir fisicamente. E são situações que na hora você pensa assim que você se culpa até, você se pensa, nossa, né? Eu poderia ter feito melhor, poderia ter me esforçado, que merda, eu estraguei tudo. Puxa vida, agora ele vai falar mal de mim para todo mundo. Agora não gravo mais para mais ninguém. Tem alguns relatos já na internet. Você falou que quase nenhuma menina que faz sente prazer, né? Trabalhando no pornô. Você acha que tem alguma que sente prazer? Sempre vai ser pelo dinheiro, sempre vai ser pela necessidade. Pelo prazer. Eu vou ser muito honesta. Todas que vão dizer que é por prazer é porque precisam dizer que é por prazer. Por que eu sei disso? Porque quando eu estava na indústria, eu dei entrevistas com viés falando a favor da pornografia. E aí perguntavam para mim, você sente prazer? Eu respondia, claro. Mas já sofreu algum tipo de abuso? Não, foi tudo muito tranquilo. Isso nunca me aconteceu. Tipo, você faz porque você gosta? Sim. Você se arrepende? Não. Eu menti. Eu menti em tudo. Por quê? Porque se eu falo tudo que eu tô falando aqui pra você agora, ninguém iria me contratar mais. E eu não condeno as meninas que falam, eu gosto, é um fetiche meu, eu faço porque eu quero.
Eu sei que ela tá precisando. Eu precisei. Assim, minha causa é conscientizar as futuras gerações e não parar as engrenagens. Não chegar e, para de fazer. Não. Vamos conscientizar, porque a forma de conscientizar as futuras gerações é a forma que a gente tem de melhorar as coisas e mudar a realidade. Essa realidade. E o pornô feminista, que é um pornô que é produzido, às vezes, tipo, produtoras pequenas, assim, meio homemade, né? Que é, tipo, mulheres com atrizes para mulheres, né? O pornô feminista. O que você acha disso? Quem começou com essa ideia, que eu me lembro, foi a Erika Lust. Vamos parar de fazer manuais para homens, vamos fazer manuais para mulheres. E acho interessante que algumas produtoras tenham trabalhado isso aqui no Brasil, porém, eu andei questionando isso. Que referência que a mulher vai tirar? De onde ela vai tirar referências para criar esse pornô feminista? Se o pornô que a gente tem como referência agora não é feminista. É Mas uma questão de alguém que produz. Talvez seja até uma questão que as próprias produtoras pudessem se questionar, pensar, realmente, temos não temos poucas referências ou não temos referências. Vamos criar a fazer com bonecas que a gente chama trans, pornô trans e tal, com pessoas homossexuais, no sentido mulheres montadas, e eles têm uma demanda maior. Uma demanda que eu, na época, questionei também para o produtor da onde vinha essa demanda. Aí ele me falou o mesmo que o do fetiche. Porque a demanda do fetiche é fora. Eles vendem o fetiche que eles gravam aqui no Brasil é vendido lá fora. Porque brasileiro não gosta desse tipo de fetiche que é gravado, tipo os fetiches esquisitos que eu falei do Pum, mas talvez o do pé seja o comum daqui do Brasil, mas do pum, do trampling, que é pisar em cima de uma pessoa, fetiche de pônei, que é você montar em cima de uma pessoa, fetiches que você nem imagina que existem, ou fetiche mais pesado, sketch, que é fezes. Então, são fetiches que o povo grava aqui, mas ele vende lá fora, porque é lá fora que vende. Aqui o povo não compra. qual que é o fetiche que você acha que é mais consumido aqui? Eu acho que o fetiche mais consumido aqui é o fetiche que não é exposto. Ai, será que eu consegui me expressar bem? Ah, meu Deus, eu preciso É, da comunicação. Ah, eu quero dizer que o fetiche mais consumido é a pedofilia, mas ninguém vai falar isso. Eu gosto de quando a mulher é completamente destruída. Eu acho que os mais consumidos são os misóginos, são o de abuso, exploração hard, pesado e pedofilia. O negócio que deveria estar sendo discutido, o que deveria estar sendo combatido, o que deveria estar sendo discutido para conscientizar de verdade, né? Proteger as crianças, proteger os jovens de aprender essas coisas, de gostar dessas coisas, de vivenciar essas coisas, ou de tentar essas coisas com suas namoradas, e suas namoradas que nem se descobriram ainda, terem que ceder, porque tá ali no filme que tem que ceder. Não é bem assim. que teve três fases, assim, será? Tipo, sua relação do sexo antes de começar essa indústria, durante, e aí depois, tipo, sua relação com o seu corpo. Muitas fases
as primeiras fases, que são as fases de abuso, são fases em que realmente não sabia de nada. Não tem informação, ninguém ensina nada, é um tabu, é o conservadorismo, é uma coisa assim muito, sabe, ai, parece, parece que o povo tem medo de falar sobre, e está tão errado, porque tem que falar sobre para ensinar. Eu queria ter sido ensinada a gritar quando tivessem tocado em mim. E eu queria ter sido ensinada a me defender eu queria ter sido ensinada tantas coisas. E para que a minha sexualidade não tivesse sido prejudicada na adolescência, quando eu finalmente me interessei por um rapaz, quando eu finalmente senti tesão por alguém, quando eu finalmente resolvi iniciar alguma coisa sexual por minha vontade. Mas eu já tinha sido abusada tantas vezes, estuprada tantas vezes, como é que eu ia fazer isso? Só percebe isso, você só percebe essas coisas quando você tem informação, quando você tem isso que eu tenho agora. Eu me considero uma pessoa privilegiada, muito privilegiada. Eu tenho acesso à informação. Eu adoro isso. Que eu fico lendo. Eu adoro. Eu leio livros, eu leio artigos, eu adoro. Quando eu fiz a minha faculdade, a sala de aula é maravilhoso, sempre adorei levantar a mão para questionar, debater, e para mim é maravilhoso. E a questão da sexualidade para mim foi um pouco difícil no começo, depois que eu saí da indústria. Porque daí eu fiquei assim, e agora? Tipo, e agora? É um vazio, assim, uma coisa assim, nossa, eu lembro que eu fiz uma bateria de exames completa, tudo, até do oftalmologista eu fui. Você acha que você ficou marcado, tipo, um pouquinho? Eu acho que, não, ficou marcado, já era, não importa o que eu faça. Se eu sumir, ainda beleza, ainda beleza. Vai ter gente que ainda vai falar uma vez ou outra de mim, como falam da Leila Lopes, que se suicidou. Poxa, a mulher está morta e ainda falam dela, entendeu? Então, tem meninas que sumiram, trocaram o nome, mudaram de estado, casaram, blá blá blá. A sociedade é patriarcal, o mundo é misógino. E as engrenagens da indústria do sexo existem há milênios. Enfiar uma barra de ferro para tentar quebrar, vai quebrar a barra de ferro e não as engrenagens. O porquê que elas ainda funcionam? Porque elas são alimentadas, porque existe manutenção. Quem faz a manutenção? Quem alimenta elas? As gerações, porque é passado de geração para geração. Se você conscientizar as gerações, elas não vão alimentar. Vai passar a ser menos alimentadas as engrenagens. Um dia elas vão enferrujar e um dia elas vão quebrar. Não vou estar aqui para ver, assim como em 1827, quando as mulheres tiveram o direito de estudar, finalmente. Todas estão mortas, mas hoje estamos aqui. Depois que eu saí, né, que o meu plano se concretizou, que eu virei youtuber, eu acabei. Eu tinha dois planos, né? O plano A e o plano B, né? Ir virar youtuber e o plano B era o suicídio. E aí eu acabei conhecendo meu marido e me casei. E aí fui para faculdade, e aí eu comecei a estudar e aprendi um monte de coisa. E tudo aquilo que eu pensava no passado realmente ficou no passado. Porque agora eu penso completamente diferente de tudo aquilo.